Fala aí, pessoal, aqui é o Kitari, do Planeta Kitari, e hoje estamos com mais um KitaCast aqui, com o nosso querido amigo Mauro Ramos. Se apresente. Alô, como vão todos? Vocês que estão ouvindo, eu sou o Mauro Ramos, e para quem não sabe, o meu bordão, a minha apresentação é: meu nome é Mauro Ramos, e se erramos, voltamos e consertamos. O único ator dublador do Brasil com slogan rimado. Ah, que massa! E eu estou aqui para me auxiliar a Caroline Andrade, que não gosta de ser chamada de Caroline, mas eu chamo mesmo assim para encher o saco dela. Muito bom, sim, Kitari, né? Estou aqui, né, mais uma vez, né, na segunda entrevista, que eu tô participando, gente, legal. Me chamem de Carol, por favor, não de Caroline, eu não gosto, parece que estão dando em mim. Tipo, Caroline, e é isso. É mães é que tem essa mania, né? Muito. É muito assim, Caroline, olha só o que você fez. Aí eu pego trauma, não gosto, prefiro... Como eu tenho nome duplo, eu sou da época em que nome duplo era dado às crianças de uma forma assim completamente absurda. O meu nome é Mauro Sérgio. Então, quando eu ouvia Mauro Sérgio, é porque era bronco. Quando era o nome inteiro, aí era castigo. Nossa, eu lembro um pouquinho dessa época. Eu lembro. E nós fizemos aqui algumas perguntinhas ali, deixamos tudo direitinho ali. E você quer começar com as suas perguntas, Carol? Primeiramente, queria saber se tem alguma coisa assim sobre você, Mauro Pessoa, não apenas dublador. Alguma coisa pessoal sua, da sua vida, da sua história, que você queira contar pra gente. Quiser alguma coisa marcante ou alguma coisa que você acha que vale a pena contar, sabe? Sobre você mesmo. Bom, é uma pergunta interessante. Nunca me fizeram essa pergunta antes. Olha só! Legal. Bom, eu tenho algumas coisas que são curiosas na minha vida. Nasci no dia 13 de fevereiro de 1961. É o aniversário do Isaac Bardavi, meu grande amigo. Ô, louco! Que legal! Só que quando eu nasci, ele estava completando 30 anos. Caramba! Para você ver. Isso é uma coisa curiosa. Eu sempre falo que quando eu nasci numa segunda-feira de carnaval. E Dona Antônia, minha digníssima mãe, ela adorava carnaval. E na segunda-feira, naquela época, desfilava por um bairro do Rio de Janeiro chamado Madureira, um bloco chamado Bloco das Piranhas, onde os homens se travestiam, né? Uhum. E iam brincar o carnaval no bloco. E ela gostava de desfilar naquele bloco de sujo. Só que naquele ano ela não pôde porque ela teve que ficar na maternidade. Outra coisa curiosa é o seguinte: eu nasci na maternidade Carmela Dutra, no bairro do Meier, no Rio de Janeiro, bairro este que foi o bairro de nascimento e de morada por algum tempo de um grande escritor chamado Milor Fernandes. Não sei se você conhece. Não conheço. De nome assim eu não me lembro bem. Mas... O Milor foi importantíssimo no jornalismo. Ele traduzia muito bem, traduziu várias peças estrangeiras com uma capacidade absurda. Era um cara inteligentíssimo, tinha uma coluna, parece que primeiro na revista O Cruzeiro, depois foi para o Jornal do Brasil, eu não lembro bem. Uhum. E que ele desenhava, tinha um estilo lá todo próprio, e ele fazia comentários, tinha um humor muito ácido. Então ele era o Milor. Então eu nasci no mesmo bairro que o Milor Fernandes, né? Que legal. Que eu acho que foi uma coisa curiosa da minha vida. Sim. Sempre fui gordo. Que isso. Estudei num colégio onde fiz atletismo, um colégio chamado Arte e Instrução, lá em Cascadura, no Rio de Janeiro, que hoje o terreno do colégio era enorme, gigantesco. E aí foi vendido para se construir grupos de apartamentos, né, de prédios, conjuntos de apartamentos. E eu
trabalhei lá, eu estudei praticamente foi ginásio e colegial lá. Depois trabalhei na secretaria e comecei a fazer teatro lá no colégio, que tinha um palco maravilhoso. E morei num dos camarins que foi reformado, que estava havendo uma reforma naquela época. E o pessoal que fazia a reforma era muito simpático comigo, porque eu vivia lá ajudando, além de trabalhar na escola e tal. E aí eles montaram um pequeno camarim e eu passei a morar naquele camarim. Então eu não pagava passagem, Nossa, né? cara, morar no camarim, que interessante. Porque antes eu morava dentro do teatro, sem ninguém saber, Nossa. é óbvio, né? Do colégio. E as primeiras noites eu dormi em cima do piano de cauda que tinha no palco, né? E foi assustador, porque quando dava assim umas 6 horas da tarde, era uma morcegada Eita. braba ali. Mas por que você resolveu ou precisou morar ali? O que aconteceu? Porque eu estava trabalhando ali, eu queria continuar com a carreira de ator, né? E eu tinha que economizar na passagem. Sim. Onde a minha mãe morava, eu pegava o ônibus, além de levar 50 minutos para chegar lá, ainda por cima eu teria que gastar tanto de ida quanto de volta, né? E teria que acordar muito cedo. Então foi ali que eu comecei a me independer. Satisfeitos? Sim, claro. Foram coisas curiosas? Foram bem curiosos. Se incluiu mesmo no teatro, hein? Até dormindo. Sim. Caramba. Eu trabalhei um monte de coisas que eu achava um saco e que eu não queria só para continuar com uma carreira de ator. E hoje sou ator já há 41 anos. Deu frutos, viu? Deu muitos frutos. Deu. O que você acha sobre fandub? Acha que é um bom treino para quem quer começar a trabalhar profissionalmente com dublagem ou fazem apenas por diversão? Fanduble é como teatro amador. Ele não pode trabalhar como profissional porque não é ator registrado, mas ninguém proíbe o camarada de fazer peça de teatro de modo amador. Muitos atores começaram assim, depois se profissionalizaram. Eu acho que é um grande exercício para o camarada, assim como o ator amador, para ele é um grande exercício para ele se profissionalizar, se ele quiser. Eu só acho que é o seguinte, eu sou de uma época, aliás, a minha geração de dubladores, né, é uma época em que nós éramos tratados com uma certa indiferença que hoje em dia, ao longo do tempo, eu entendo por quê. A gente era forçado pelos pequenos sistemas de dublagem, pelos colegas que estavam trabalhando, a mostrar a que nós viemos no meio profissional, entende? Eles não precisavam ser tão grosseiros quanto eles eram naquela época, mas era uma exigência. Um camarada para chegar e dizer assim: oi, prazer, sou fulano, sou dublador. Ele tinha que, no mínimo, trabalhar semanalmente, pelo menos uma vez por semana, durante 5 anos. Aí o pessoal reconhecia ele como um colega, como um par. Então, o fã para mim, eu acho uma coisa legal, mas se me pedirem opinião sobre eu dou como dou opinião para dublagens tecnicamente de um modo geral. Eu me abstenho hoje em dia, como dublador profissional, de tecer comentário de colegas, porque eu acho que não é ético. A menos que a coisa esteja muito ruim. Aí realmente não dá para a gente não falar. Mas quando eu era diretor de dublagem, aí eu poderia falar, porque a minha função ela precisava que eu fosse crítico, que eu analisasse o trabalho dos colegas, para poder escalá-los. Sim. Entendeu? Nos devidos papéis. Então não vejo nada demais, não. Eu vejo como uma grande brincadeira para o pessoal
poder tentar ser um dublador um dia, se quiser, e se tiver oportunidade para isso. Na verdade, se tiver talento para isso. Né? É um bom começo para quem realmente quer ter esse sonho de virar dublador, ou, tipo, tentar começar a praticar, entendeu, sabe? Mas, tipo, não, obviamente não vai pegar a mesma experiência, não vai ser melhor que um dublador profissional, sabe? Tipo, como quando tu faz um curso de dublagem mesmo, um curso de teatro, tu realmente vai aprender o que é dublar mesmo, sabe? Ao invés de só fazer dublagem de fã mesmo. Né? Não só isso, mas também toda a experiência dentro do estúdio, né? Porque a dublagem é uma técnica para mim, que pode ser aprendida por qualquer ator se ele tiver pendor para isso. Sim. Se ele tiver talento para isso. Porque não é porque o cara é ator, a moça é atriz, que é garantia de que vai ser um bom dublador, só porque é ator. Tem muito ator aí que não dá, não consegue dublar. Entendeu? Então é um nicho da dublagem, é um nicho da carreira de ator. Sim, sim. Então é uma técnica. O que é arte na dublagem, aí é a interpretação. Sim. Na meu ver. Porque a interpretação, ela vai ser empregada em todos os nichos da profissão de ator. Essa é a arte que o ator carrega dentro de si, a interpretação. O modo como ele vai fazer determinado personagem dentro de determinada obra. No teatro ele vai utilizar algumas técnicas e no cinema algumas outras, na televisão outras, no rádio outras, né? E na dublagem outras técnicas. Mas o que está sempre presente dentro dessas mais variadas técnicas é a interpretação do ator para mim. Então, se o cara interpreta, se é um bom ator, tem talento, ele vai, se ele quiser ser dublador e tiver pendor para sincronizar, para tempo, timing, essas coisas, ele vai pegar a técnica, e a técnica só se pega praticando. Exato. Dentro indo trabalhar no dia a dia. Entendeu? Sim, com certeza, porque tem até alguns casos, assim, você não pode achar que a experiência de fandub vai te dar experiência para estúdio, de forma alguma, né? É uma coisa completamente diferente. Até por causa de toda a correria, a pressão, lidar com as pessoas, lidar com o equipamento, tudo lá dentro é muito diferente. E você tá no conforto da sua casa, praticamente, sabe? Né? Agora, com esse negócio de pandemia, a gente acaba fazendo gravações remotas. Sim, tá mas não é muito conforto da nossa casa, não, porque a gente, estando dentro de casa, divide tarefas, né, dentro da casa, e aí você tem que arregimentar os seus horários para que, em determinado momento, você esteja à disposição sem fazer nenhuma obrigação dentro de casa para gravar. E aí a atenção de que um dia pode ser o problema, pode ser a conexão, outro dia pode ser o seu microfone, outro dia pode ser o seu computador, que dá problema, ou a captação do microfone está com muita ambiência e você tem que resolver isso, e você arma um local em que não haja muita dispersão de som para poder trabalhar, e aí você fica fechado num local e um calor federal, né, e não tem ar-condicionado, que tem no estúdio, né, e aí você tem que ficar abrindo as portas porque o ar vai ficando viciado, e sabe? Então não é muito conforto, não. Ou então você acordou rouco, fudeu, né? Acabou. Assim, uma das piores coisas para o dublador é ficar doente, principalmente pegar algum problema de voz. Não tem jeito. A Carol, por exemplo, ela dava dicas de quando a gente gravava fandub e tal, de quem não tinha um microfone muito bom que gravasse debaixo de uma coberta, tá ligado? Aí gravar debaixo de uma coberta num calor infernal é
Você já imagina. Eu fiz aqui um pequeno... graças à boa vontade da minha mulher, do meu enteado mais velho, fizemos aqui um pequeno estúdio, um canto, e o meu enteado preparou paredes, colou aquela espuma, caixa de ovo e tal, fizeram uma mesinha de madeira, aquele negócio todo. E aí fomos tentando resolver a ambiência, né? E aí bota mais isso, bota mais aquilo, bota mais para não haver dispersão de som, pá. Tentei botar um colchão atrás de mim, foi um inferno, um horror aqui de calor. E fomos, né? Fomos fazendo, quer dizer, o pequeno espaço onde eu trabalho, eu costumo chamar de mafuá. Mafuá é uma expressão antiga, né? Onde você tinha um local que era uma bagunça só. Por exemplo, porão e sótão de filme de terror é um mafuá. Entendeu? Então, é como está ali. A gente resolveu o problema de ambiência, mas tem uma porrada de livro espalhado, entendeu? Junto com os negócios de espuma de ovo, com placas daquele tal de EVA, e tem... como é que é? Aquele edredom. Entendeu? Edredom, assim, pendurado. Sim. Para evitar que haja ambiência. Fora que eu tenho que gravar em determinados horários, porque tem uma porra de uma obra do outro lado da rua, estão reconstruindo um colégio. Nossa. E aí, cara, eles só terminam às 17 horas. Então eu tenho que trabalhar. Fora que ninguém pode fazer nada dentro de casa que tem um som muito, muito maior do que o normal, porque senão vaza. Eu moro a 2 quilômetros do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, então, de vez em quando, é que hoje ele está parado, mas se fosse de manhã eu tinha que ficar parando toda hora, porque 6 horas da manhã até umas 7 e pouquinho, levanta avião aí, né? Em tempos normais, de 6 da manhã às 10 da noite. Deus. Então, vou falar que 2020 a dublagem profissional tá sofrendo as mesmas coisas que os fãs dubladores sofrem todo dia. Exatamente isso. Sumiu tudo. É cachorro latido, é moto de escapamento, é serra elétrica. A gente tem esse... Exato. O cara faz uma obra no prédio, no 3º andar, eu tô no 8º. O cara começa a usar maquita para trocar o piso e fudeu, né? Vai vazando tudo pelas paredes do prédio e eu não posso fazer nada. A gente tem esse meme que, tipo, sempre que a gente começa a gravar, os caras já estão preparados para começar a barulheira, tá ligado? Mas olha, é uma coisa impressionante. A minha mulher chegou para mim e falou: amor, eu tô abismada, porque, cara, parece que é de propósito. Foi assim mesmo. Tá o maior silêncio. Não está acontecendo nada, não está passando carro de polícia, ambulância, caminhão de bombeiro, nada. É só você ir para lá para começar a gravar, começa. Alguém com uma britadeira. O cara lá embaixo na obra batendo. Imagina os caras lá, né, mano? Hora. Tipo, o Mauro vai começar a gravar, bora começar a barulheira. Bora. É uma coisa assim meio egocêntrica, tudo bem, mas dá essa impressão, não dá? Parece que é assim. E o Mauro... Aí, o Mauro vai começar a gravar, vambora. Aqui onde eu moro, né, interior, aí de vez em quando vem aqueles sujeitinhos que ficam botando música no alto. Nossa, tem dias que eu vou gravar o pessoal, na hora que eu vou gravar o pessoal... Sabe uma coisa que me tira do sério aqui? É uma caminhonete da Ultragás, que vende botijão de gás. E é um bordãozinho que é uma canção no alto-falante, assim, Ultragás, mas é alto. Esse negócio me irrita tanto. Jesus, que aí eu tenho que ficar...
Oh, não, peraí. Não vamos gravar, não, vamos esperar o Ultragás ir embora. Aí o Ultragás vai. Ultragás! Eu não sei se você já ouviu, aqui tem a Liquigás, né? Aquele se tem o lacre verde da BR Petrobras. Meu Pode Deus do céu. Passa essa merda aqui também, Carol. Muito. Quer dizer, eu sei, eu compreendo os problemas que vocês enfrentam, né? Fora que você vai dublar com alguém, aí o cara entra numa plataforma para gravar, você entra, ele manda o link, você entra, não sei o quê, daqui a pouco a sua voz começa. E aí o cara diz, entra de novo, porque tá assim assado. Aí, mas, tá bom, aí você entra de novo, a voz continua. Aí o cara vai, olha, tô com um problema aqui, não sei o que do meu, não sei o que lá, e só um instantinho. Aí, cara, sabe, é desgastante. Você acaba aquele período de gravação como se você tivesse ficado o dia inteiro gravando, porque é emocionalmente desgastante. Hoje eu fiquei 1 hora parado, porque deu problema no problema lá de não sei lá onde, do estúdio, mas ninguém me avisou, e eu fiquei esperando alguém me avisar, porque eu tinha uma escala de 18 às 19. Aí, a partir das 19, eu tinha outra escala com outro estúdio. Aí, quando deu 19, eu já estava entrando com outro estúdio, aquele outro daquela 1 hora de 18 às 19 se comunica, estamos à disposição aqui. Caramba, nossa. Quer dizer, é muito desgastante, cara. Aí você tem que dizer, olha, foi combinado de tanto a tanto, agora eu estou em outro estúdio, a partir de tanto eu estou em outro estúdio. Então vamos ver se amanhã, que hora que você pode, entendeu? Isso é muito fandub, muito. Hoje mesmo eu estava treinando, né, praticando com meu namorado, dicção, essas coisas, e, nossa, foi um terror, porque a internet dele ficou caindo toda hora, caindo e voltava, e a gente começava a treinar e de novo, caía de novo, e dava erro aqui, nossa. É desgastante. Muito. É muito desgastante. O pessoal pensa que não, mas é. Aí você grava o negócio, grava a fala lá, tudo direitinho, você acha que ficou uma maravilha, tu espera a resposta do cara e tu vê, caiu a ligação. Mas é assim. E a pessoa que quer entrar para o ramo da dublagem, o camarada tem que ter uma coisa chamada culhão, que é o que eu aconselho às pessoas. Esse culhão é uma expressão com relação a ter paciência e resignação, porque o processo, por exemplo, já é desgastante. Você já viu que coisa de maluco que é você dublar, colocar um idioma completamente diferente daquele que está sendo falado naquele filme ou naquela animação, num movimento labial completamente diferente daquele idioma que você fala, e é tentativa, erro, tentativa, acerto, entende? Não tem outro jeito. Tem gente que, ao longo do tempo, cria mecanismos cerebrais que vão ajudando ele a encaixar perfeitamente, a ter um reflexo mais rápido com relação a essa coisa ou outra. Mas a gente vai sempre, o ser humano vai sempre entrar um pouco depois, mesmo que ele esteja olhando ali pensando, o cara abriu a boca, você abre, começa a falar. 2, 3 framing daquela fala, o mixador ou o técnico de áudio na hora vai ter que puxar para colocar no lugar, porque o nosso cérebro, ele fica esperando o início do som para poder começar, não é só a imagem, entende? E aí o reflexo fica prejudicado. Isso é técnica que você, só com a prática, você vai conseguindo. Sim. Então o cara tem que ter paciência, porque o ator que dá, ai meu Deus, não aguento mais, já repetir. Tem que repetir até ficar bom. Verdade. Tinha uma grande amiga, Sônia Ferreira, que era dubladora na Herbert Richards, e ela dizia assim, o dublador mostra que ele é bom porque ele erra uma, erra duas, da terceira ele acerta. Só se a coisa for muito difícil é que ele tem o direito a ter quarta ou quinta vez, porque o bom dublador, ele pode errar numa, acerta na outra, ele pode pode acertar na primeira, pode errar na primeira e acertar na segunda, pode errar na primeira, errar na segunda, mas acertar na terceira. Se ele não for esse ritmo, ele não vai ser funcional para a profissão. O dublador tem que ser
funcional. Concordo. Entende? Aí ele vai ser assimilado pelo meio. Se ele não for funcional, ferrou. Não vai ganhar dinheiro. Também não vai ganhar menos chance de continuar sendo escalado também. Exato. Você pode falar um pouco mais sobre os profissionais envolvidos no estúdio, assim, não só o diretor, porque todo mundo sempre fala do diretor, né? E do tradutor. Mas os profissionais ali na hora, no estúdio, como a pessoa da mixagem, ou então outras pessoas envolvidas ali na hora. Se puder falar um pouco mais sobre elas, como funciona cada coisa, seria legal conhecer mais. Eu sempre achei o seguinte, vamos conversar direito. A minha geração, quando chegou à direção, começou a tratar quem entrava, o ator ou a atriz que entravam para dublar e viver de dublagem, de uma forma mais humana com relação aos nossos colegas mais antigos. Entendeu? A gente se sentia, quando começava, o suprassumo do pó do cocô do cavalo do bandido. Então, e eles não escondiam, eles expressavam esse tipo de coisa. Quando você errava, que era todo mundo junto, quando você errava, o cara olhava para você querendo que você morresse, porque você primeiro estava atrasando o esquema do diretor e, consequentemente, atrasando a entrada do próximo colega e estava obrigando esse camarada que olhava para você com essa cara, obrigando a ele a repetir, entendeu? Então era uma coisa que nós, quando chegamos à direção, começamos a tratar quem começava de uma forma mais humana. E também começamos a valorizar o trabalho de uma pessoa que é a metade do que o diretor faz, que é o técnico de áudio, de captação, de gravação, entende? Ele era tratado como um cachorro antes. Deus. Hoje em dia, não. Então, se você tem um competente captador de som, um técnico de áudio ali, eu costumo dizer que o dublador, quando ele diz assim, gravando, depois de ensaiar e tudo, é como se ele se atirasse de um avião sem paraquedas, entende? Tá todo mundo olhando para ele. Todo mundo prestando atenção para ver qual é a merda que ele vai fazer, entende? Ou se ele vai fazer uma coisa legal. Então é o diretor, aí tem o técnico de áudio, aí depois vai ter o mixador, aí depois vai ter o revisor, aí vai ter o revisor do cliente, um monte de gente para ver qual foi a merda que o dublador fez. É uma coisa meio solitária só nisso, mas de resto, dentro do conjunto, é um trabalho de equipe. Quando o dublador está ensaiando, ele tem que ensaiar em voz alta para o técnico de áudio saber como é que ele vai proceder durante a gravação daquele trecho. Se aqui ele vai ter que diminuir, se aqui ele vai ter que aumentar porque o cara fala mais baixo, entende? Sim, faz sentido. O diretor vai ver se o sincronismo está bom, ou se o cara está articulando corretamente, se ele está interpretando, dando inflexões que são corretas dentro da estrutura da cena e do andamento do trabalho. E depois vai se ver o resultado disso e vai se fazer uma análise para ver se teve algum erro. O processo já predispõe a 30% de erro, porque é aquilo que eu estava falando antes. É uma maluquice, né? É maluco. Você está colocando um idioma completamente diferente num movimento labial de um outro idioma completamente diferente. Então, né, é coisa de maluco. E tem, antes disso, o tradutor adaptador, porque ele não é só um tradutor puramente, ele é um adaptador, que vai ter o seu trabalho também, a ajuda no seu trabalho do diretor e do ator ali. Na hora ele vê, modifica a frase, está muito grande isso aqui, corta aqui, bota outra palavra, entende? Não foi esse o sentido e tal, papá. Então é um trabalho de equipe. E o pessoal esquece o pessoal de produção, que é quem, junto com o diretor, escala os atores para os determinados papéis, por idade, por capacidade do dublador de fazer isso ou aquilo outro. Entendeu? Então é um trabalho conjunto, é um trabalho de equipe, que as pessoas normalmente não sabem. Elas só escutam o trabalho final
do ator que está ali Exato. dublando. Tinha gente que antigamente pensava que a gente, na Herbert Richards, ficava o dia inteiro à disposição da emissora de televisão, porque a gente fazia a dublagem era uma espécie de tradução simultânea. Ah, A verdade. gente ficava ali esperando o filme começar e tinha um monte de ator com microfone. Esses atores iam dublando conforme o filme ia passando. Para você ter uma ideia de como as pessoas desconheciam o processo. Sim. Antes da internet ficar tão popular como está hoje, tinha principalmente os fãs de desenho japonês e seriados japoneses que valorizam tremendamente os atores que fazem áudio original no Japão e os dubladores em seus países. E a gente era muito conhecido ali por esse núcleo, né, de pessoas. Com a internet e a divulgação, o nosso trabalho começou a ser mais conhecido, aumentou um pouco o nível, né, o círculo de conhecimento. Outra coisa que ajudou muitas pessoas, de um modo geral, conhecerem o trabalho da dublagem é o fato de alguns atores que nunca dublaram, que estavam em destaque na mídia, na televisão, serem chamados para dublar, para vender o filme. Por um lado, teve algumas escalações muito, né, não muito convenientes, Eu lembro de algumas. mas teve outras boas, que mostraram que o ator, se ele tiver pendor para ser dublador, ele vai lá e grava, e faz um bom trabalho. Sim, você lembra. E isso ajudou a divulgar ainda mais, principalmente para a imprensa. A imprensa especializada em entretenimento não conhece dublagem como deveria, porque existe aquele preconceito na faixa de universitários, entendeu? De onde vem hoje em dia o pessoal, achando que a dublagem é uma coisa menor. Tanto que as pessoas acham que o ator que se dedica só à dublagem é um ator frustrado, né? Que eu acho um absurdo. Eu não sou frustrado. Eu também acho um absurdo, velho. Dublagem é uma coisa que serve para dar acessibilidade para muita gente que não entende inglês, tá Pra ligado? mim, é uma ajuda ao E próximo. também a dublagem pode até melhorar, sabe? O que as pessoas não entendem. O que as pessoas não entendem é o seguinte. Eu já falei, sempre falarei e vou repetir. A pessoa tem todo o direito de não gostar de filme ou desenho dublado. Tem todo o direito. Ele não tem o direito de esculachar o trabalho e o meio. Sim, teve um Exatamente. caso de uma menina que que teve uma campanha e tudo mais falando pro anime Naruto Shippuden voltar a ser dublado pela Netflix. Aí teve uma menina no Twitter que falou: ah, não, velho, dublagem não devia existir, só tinha que ter o idioma original, eu não quero que tenha dublado, sabe? Isso foi Uma muito... dela. Velho. As pessoas não entendem que é o seguinte: ninguém em nenhum país é obrigado a falar um outro idioma que não seja o dele. Exatamente. Se o cara tem em duas situações, ele pode optar por aprender um outro idioma. Se ele gosta disso. E é uma gama de gostos, né? Então, eu gosto da cultura alemã, então quero aprender a falar alemão. E a outra é se ele precisa de um outro idioma profissionalmente para trabalhar. Agora, para dublar, eu não preciso saber inglês. Facilita quando eu estou dublando um filme em inglês. Mas eu não dublo só filme em inglês. Exatamente. A maior parte da produção que vem para cá é em língua inglesa. Mas eu não dublo só em inglês, eu dublo em qualquer idioma. Então, quer dizer que para dublar um desenho japonês, que aprender japonês, para dublar um filme falado em árabe, eu tenho que aprender árabe. Exatamente, né? Entende? É porque a pessoa fala assim, facilita se você sabe inglês. Não facilita não, porque isso não tem nada a ver com a função do dublador.
Dublador não é obrigado, para isso tem tradutor. Exatamente. Tradutor que é obrigado a saber o outro idioma para traduzir e adaptar. O dublador não precisa. Pode facilitar ele no trabalho, mas ele não tem obrigação, porque ninguém em nenhum país tem obrigação de aprender um outro idioma que não seja o dele, exceto em que, historicamente, alguns países, por exemplo, o Canadá, teve ocupação inglesa e ocupação francesa. E de tão forte que, hoje em dia, os canadenses falam tanto inglês quanto francês, aprendem na escola tanto inglês quanto francês como línguas oficiais, só que falam francês também, mas fazem parte do Reino Unido, cuja língua oficial é a língua inglesa. E por aí vai. As pessoas têm que entender isso. Sim, com certeza. Que tem um monte de gente que não tem acesso fisicamente a determinado produto. Por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, ou cego, como eles gostam de ser chamados. Os cegos adoram a dublagem. Ah, nossa. Porque para eles é importantíssimo, para eles poderem entender. E a audiodescrição para eles também é fantástico, porque eles começam a ter noção daquelas pausas que dão no filme com música ou ruídos em que eles não podem enxergar, eles não estão sabendo o que está acontecendo. A audiodescrição ajuda nisso. Então a audiodescrição tem que ela tem que cobrir lacunas, entende? Para o bom entendimento daquele produto. É como a legenda para o surdo-mudo. Verdade, né? Verdade, isso aí. E a legenda é uma coisa difícil. Minha mulher foi durante anos tradutora de legenda. Você tem um número X, são 2 linhas na tela, um número determinado de caracteres em cada linha, contando pausa como caractere, e você tem que fazer uma coisa sucinta para que naqueles 20 segundos, ou sei lá, menos até, não sei exatamente, quando você... para você poder ler, para você entender o que está acontecendo. Porque não dá para colocar tudo, às vezes não dá para colocar tudo que o cara está falando. Outro núcleo, os idosos. Nossa, com certeza. Que começam a ter uma decrepitude de visão, de audição. Para eles é essencial a dublagem. Eles não conseguem mais ler legenda como liam, entende? Para eles a dublagem ajuda. Para crianças que não estão na escola ou em formação de alfabetização. Sim. Olha quantos canais a cabo tem com programação infantil, pomba. Não é à toa. Os canais que dão certo são aqueles que têm opção nos filmes de filme dublado, porque mais de 80% das pessoas preferem ver filme dublado na televisão, em casa. Às vezes você está lá lavando louça e ouvindo o filme, sabe? Está dublado. Exato, porque o rádio também se utilizava disso. Sim. Você está lá lavando louça, cozinhando, fazendo alguma coisa, está escutando o rádio. É a mesma coisa nesse sentido. O pessoal, quando ouvia novela, às vezes estava fazendo uma outra coisa, mas estava ouvindo a novela. Exato. E não perdia o que estava acontecendo. Então, sabe, as pessoas têm que parar, descer um pouquinho da nuvem. Pedestal, né? E ver que a dublagem é uma coisa tecnicamente essencial para o mercado. Senão os caras não vendem o produto deles não chega à gama maior de pessoas que podem consumir. Sim. Até para acrescentar que tem aquelas pessoas que cismam, né, em teimar, elas ficam falando, você tem que aprender o original para poder não perder toda a cultura. Eu me pergunto, olha, primeiro, só vai saber exatamente a cultura daquele país quem nasceu lá. Mesmo que uma pessoa de fora aprenda o idioma, ela não vai conhecer por dentro, né? E para ela conhecer por dentro, ela vai ter que estar, no mínimo, 20 anos morando naquele outro lugar. Né? Agora, imagina fazer isso com japonês, inglês, italiano, mexicano, alemão. Imagina você querer aprender tudo isso, viver em cada um desses lugares por 20 anos só para escutar o original.
Ah, tá, né? Não Pelo tá. amor de Deus, né? Não, E só um adendo, gente, que tá escutando. Olha, a gente, em nenhum momento a gente tá querendo desrespeitar quem prefere ouvir no idioma original. Não, De forma alguma, sabe? absolutamente. Assim como eu não gosto que desrespeitem o trabalho da dublagem, eu não posso desrespeitar, né, Exato, claro. a opinião da outra pessoa. A gente não está depreciando isso. Sim. A gente só está colocando na mesa a realidade, o fato do que Exatamente. acontece. Aproveitando até esse assunto de original e tudo mais, que eu queria perguntar, que é um assunto que é muito underground, né? Assim, muito por baixo dos panos no Brasil, mas está começando a crescer, que é a voz original. Queria saber, já fez trabalhos de voz original? Como é que foi? Fiz alguns trabalhos de voz original, não de principais, mas a voz original, para mim, eu já fazia todos os dias em rádio. Ah, que legal. Então, para mim, não tem mistério. A única. Porque hoje em dia você não dubla mais o desenho. Você faz a voz e depois há um programa de animação de movimento labial do boneco. Entende? Então, a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em interpretar. E para mim, para minha vivência e para a vivência de vários profissionais, voz original nada mais é que rádio-teatro, que depois é colocado numa animação. Eu já até vi alguns. Eu vejo bastidores, né? Porque eu amo dublagem, mas voz original é minha paixão, sabe? Então, fico vendo bastidores. É teatro puro, dentro do estúdio também. É muito legal. Em rádio, eu fazia programa ao vivo de rádio-teatro. Então, todo dia eu inventava um negócio diferente, assim como os colegas que trabalhavam comigo. Verdade, né? Então, não tem grandes mistérios. É porque acabou essa tradição de rádio AM, de rádio-teatro, e as gerações não conhecem isso. Mas pergunta às gerações de seus pais, de seus avós, seus tios, se eles não conheceram. Alguns até pegaram um finalzinho do rádio-teatro. Entende? Mas avô e avó conheceram, ouviram. Com certeza. Porque no Brasil, a dublagem ela é super aclamada. Aí todo mundo pensa que tudo é dublagem, né? A gente fala de voz original, as pessoas... O Silvio Santos passou anos da vida dele num programa chamado Show de Calouros. Opa, eu conheço. Que tinha um momento em que ele apresentava um monte de colegas que faziam o que o pessoal chama lá fora de lip sync. Lip sync é o que você faz como é que é? Sincronizar lá. Sincronia labial. Isso. Chamava de dublagem. Você vai dublar o que hoje? Você vai dublar a Barbra Streisand. Tá? Cara. E ele chamava o cara, e o cara não estava fazendo dublagem. O cara falo... estava fazendo sincronismo labial. Sim, exatamente. E aí ficou isso. Todo mundo acha que é dublagem. Hoje em dia é. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, até onde eu sei, pelo menos é o oposto. A voz original é muito aclamada e a dublagem está meio que não começando, mas não é tanto quanto a voz original. Até 95, quando começou o programa de movimento labial para desenho, foi mais ou menos nessa época, meio dos anos 90. Antes, o pessoal animava, fazia a animação e o ator ia lá para dublar. Aí ele dublava, entende? Porque já estava pronto o produto, só não tinha som. Então você imagina a capacidade dessa gente de criar e de encaixar o movimento labial sem ter som nenhum. Eu fiz com outros colegas um negócio nesse sistema, Rock Hudson, os cowboys gays, que passa de vez em quando no Canal Brasil, e era assim, o animador ele faz o movimento da boca conforme o tempo que ele acha que o camarada vai ter que dizer aquilo que está no script. Aí quando você chega lá, o movimento às vezes é muito maior do que o que está ali para ser dito, ou é muito menor para o que está ali para ser dito. Entende? Eu já fiz então, assim. Tem essa capacidade. Antigamente, o pessoal dublava. Hoje faz mais voz original porque
Dá para gravar, porque depois o programa de computador faz o movimento labial do boneco. Então, Essa pergunta tem mais um pouco a ver com o meu canal, que é: qual a sua opinião sobre os Bronies, que seriam fãs masculinos de My Little Pony? E se você já conhecia My Little Pony antes de dublar o Grogar, que é um vilão que você dublou na 8ª ou 9ª temporada, se não me engano. olha, eu vou lhe confessar, para mim o que você está falando é grego. Eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Então, Eu não tenho opinião formada. Estou que nem a Glória Pires aquele ano na cobertura do Oscar. Entendeu? Eu não tenho condições de opinar. sim. Eu não entendo disso, eu não sei. Quando eu dublo, eu vou lá e dublo. E pronto, eu não sei qual é. São pouquíssimos os trabalhos que ou tem uma análise na hora e eu guardo, ou tem uma repercussão legal depois e aí eu acabo guardando. Porque, de um modo geral, eu vou e gravo. Porque eu preciso pagar minhas contas no final do mês. Entendeu? Entendi. Então eu não sei. Isso que você falou, para mim, é grego. Grego com pitadas de aramaico. Porque eu realmente não sei. Eu sei que é japonês, mas para mim é grego. É que eu mandei uma foto do personagem que tu fez. Se tu lembrar, maravilha. Eu não. Bronies no. A minha memória para isso é aquele cabritão. Aquele cabritão, esse mesmo. E o que você quer saber? Eu cheguei ali para dublar um cara que é, como a gente falava na minha época, um cara fodão, entendeu? Naquele meio. Foi só isso. Eu não estou sabendo o que é, o que acontece, o que não faz, o que... Não sei. Boiando. Explica para ele. Chamou para dublar, eu vou lá e faço para poder ganhar o meu. Eu ia perguntar mais uma coisa, mas vai ficar muito em cima. Será que dá tempo só de saber? O quê? Se fizer rápido, eu respondo rápido. Então, você fez o rank do Detroit na localização. Queria perguntar, eu não sei se por questão de contrato você não pode falar muitos detalhes de como foi a localização, mas se puder dar mais opiniões de como foi fazer o rank, como foi trabalhar na localização do Detroit. Rank é aquele policial que trabalha com um robô, né? Um Connor. Ele mesmo. Hoje em dia a gente trabalha a gente não dubla, né? Para o jogo a gente não dubla. A gente surfa. Porque a gente tem que estar preocupado com as ondas. Né? As tão malfadadas waves, né? Tanto que uma coisa... Então a gente vê a wave e tem que seguir aquela wave ali. E tenho que, com os subsídios que o diretor me dá, ou a diretora, eu vou lá e interpreto daquela maneira. Entendeu? Então... Você acha que teria alguma forma que seria cabível dos produtores para facilitar o trabalho dos atores na hora de fazer a voz para os jogos? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, para te dar um exemplo. É que é impossível de fazer isso, porque do jeito que é feito, entendeu? Não dá para fazer. Mas, por exemplo, quando eu dublei o Tintin, né? Aquele filme em que eu fazia o Capitão Haddock, no lugar do Isaac Bardavi, nós dublamos a filmagem da captação de movimento. Olha! Legal! Uau! Que legal! Não sabia. Porque aí eu passei a dublar o camarada. Eu tinha ao lado a imagem do que estava acontecendo com o boneco, mas a minha preocupação era dublar o camarada que estava fazendo a captação de movimento, o ator que estava ali interpretando. E aí foi ótimo. Mas esse é um caso raro. Eu achava que nesse caso... Eu achava que nesse caso fosse storyboard, tá ligado? Nada disso. A gente sabe pelo diretor, e é assim, né? 1 minuto e meio que a gente tem a ideia. Não tem nada de... O pessoal achava que a gente gravava canção, levava canção para casa, decorava. Não tem como. Sigilo e pressa. Não. Canção a gente não faz mais assim. Há muitos anos. A gente vai gravando ou de frase em frase, estrofe em estrofe,
e vai ouvindo o trechinho e vai gravando. Bom saber que dá para gravar de frase em frase, viu? E depois você deleta, porque senão você acaba ficando maluco. É muita informação. É. Eu acho que o tempo acabou, né? Sim, acabou. Nosso tempo Mas foi acabou, ótimo. gente. Queria que desse para mais. Foi muito bom. Depois, ano que vem, vocês me chamam outra vez. Olha que eu chamo, hein? Enfim, gente. Esse foi Mauro Ramos. Ele não lembra nada do Groger, mas vocês têm que admitir que essa entrevista foi bem bacana. Mas, enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se possível. Curtam, compartilhem. E para encerrar, né? Não podia faltar. Vou pedir para que o Pumba peça para se inscrever no canal. Amigão, se inscreva no canal aí, por favor. Até mais. Falou. Tchau. Até. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para todos.